Oi, gente, tudo bem? Bom, falando mais um pouquinho aqui sobre processo civil, hoje eu quero apontar rapidamente com vocês uma situação que veio regulamentada pelo novo CPC, que estabelece uma regrinha ali, gente, sobre o momento em que a contestação seria apresentada pelo réu, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque, em regra, quando se tem ação de conhecimento tramitando, né, e essa ação, regra geral, vem a tramitar pelo procedimento comum, o nosso réu, em regra, ele vai ser citado hoje pelo novo CPC, ele é citado para comparecer a uma audiência de mediação ou de conciliação ali designada e, não havendo na realidade aquela autocomposição, ele vai ter a oportunidade de apresentar a sua contestação, a sua resposta envolvendo aquele processo que foi proposto contra ele, né? Então a regra geral é essa: o réu é citado para uma audiência e depois ele tem a oportunidade da contestação. Só que o novo código, gente, ele trouxe, muito embora tenha trazido também essa regrinha de citação para audiência, enfim, ele traz uma possibilidade que o réu tem de protocolar a sua contestação antes da realização da audiência de mediação-conciliação, tá? Então, a lei nos coloca lá no artigo 340 do CPC que o réu, quando ele for alegar, né, incompetência absoluta ou incompetência relativa, então, quando ele tiver pretendendo questionar o juízo competente em que aquela ação foi proposta, e aí tanto faz, pode ser incompetência absoluta ou a relativa. O que a lei nos coloca? A lei nos coloca que ele poderia apresentar essa contestação assim que citado, né, mesmo que ele tenha sido citado para audiência, ele já apresentaria sua contestação quando citado, antes da realização dela, para que, inclusive, pessoal, essa audiência designada de conciliação ou de mediação seja suspensa, porque a lei regulamenta essa situação, né? Se ele está questionando aquele foro competente, então a minha ação está tramitando lá na Paraíba, e eu entendo que por algum motivo ela deveria estar tramitando aqui em São Paulo, por exemplo, né? Até para que se defina aquele juízo competente, a parte nesse contexto, ela apresentaria sua contestação, regra geral, lá na Paraíba, a ação está tramitando ali. Com a apresentação dessa contestação, nos termos do artigo 340, haveria ali a suspensão da audiência de mediação-conciliação que foi designada, para que o juízo decida com relação a essa alegação de incompetência feita pelo réu. Se o juízo entender que ali é o local onde a ação deva tramitar de fato, ela vai prosseguir, ele vai redesignar a audiência, né? Se não, se ele for remeter para o juízo competente, o juízo competente, então, ele vai redesignar essa audiência e o processo toca dali, gente, tá? Então, o artigo 340, ele é importante porque ele é novo e ele regulamenta a possibilidade do réu apresentar a sua contestação antes da realização da audiência de mediação-conciliação, quando ele pretender alegar incompetência absoluta ou relativa. Importante considerarmos também que o caput do 340, ele coloca até uma regrinha que é meio um resquício do CPC de 73, falando sobre a possibilidade que esse réu tem, nesses casos, de protocolar sua contestação no foro de seu domicílio. Essa contestação seria encaminhada para o juízo onde a ação está tramitando, né? Para que esse juízo pudesse decidir acerca dessa alegação de incompetência feita pelo réu, como uma facilidade para ele aí, já que ele questiona o juízo competente, né? Então, muito embora a regrinha esteja ali, prevista em lei, parece-me que não tão útil assim quando se tem o peticionamento eletrônico. Talvez seria uma regra aí mais atrelada à ideia de um processo físico, mas o 340 dispõe sobre essa questão também. Tudo bem, gente? Só para a gente fechar, o 25º exame da OAB, que nós tivemos há pouco, ele pediu uma questão sobre esse instituto do 340 pela primeira vez, né? E
até a resposta correta falava sobre essa questão, muito embora as outras alternativas se referissem mais à distinção ali mesmo, de acordo com o caso que eles trabalharam, a questão da distinção entre regrinhas que envolvem competência absoluta e relativa. Eu falo sempre isso para os meus alunos, né? São questões bastante importantes verificarmos quais os critérios de fixação de competência, qual critério é absoluto, qual critério é relativo e as consequências dessa incompetência alegada, absoluta ou relativa, enfim, né? Se você, fazendo essa questão, respondendo essa questão na prova da ordem, tivesse, né, detectado a situação e soubesse, né, essas consequências, o que acontece quando eu tenho uma incompetência absoluta, o que acontece quando eu tenho uma incompetência relativa, por exclusão daria para a gente responder essa questão. Muito embora a alternativa correta tenha se referido a essa situação nova do artigo 340 que nós acabamos de mencionar. Tudo bem, pessoal? Não queria me alongar muito, acho que me alonguei um pouquinho, mas eu espero que tenha ficado claro que o artigo 340 é um artigo importante, então falo um pouquinho sobre ele até para destacá-lo aqui para vocês. Tudo bem? Então tá bom. Eu me vou. Semana que vem tô de volta aí pra gente continuar nosso bate-papo. Até breve.